Olá, telespectadores, internautas da TVI. Estamos aqui começando mais um programa Sacadas e mais uma vez a parceria aqui da TVI com a OAB, com a Escola Superior de Advocacia, na pós-graduação em Direito da Família. Hoje, nessa parceria que aqui os trabalhos valem como horas atividades lá para os alunos da pós-graduação, nós vamos conversar aqui com as doutoras Cláudia, doutora Letícia, doutora Daniela e doutora Priscila. Todas elas vão falar, cada uma um pouquinho, um detalhe, coisas modernas aí, decisões, inclusive, interessantes, sobre alienação parental, que é um tema que muita gente ouve falar, um tema super interessante, né? Envolve muito as famílias que não vivem juntas, não têm aquela formação sólida de casal e tal, muitas vezes com uma convivência onde se divide os poderes paternais, etc. e tal. Então, elas vão falar e eu vou começar conversando com a doutora Priscila aqui, que já tem aí uma explicação inicial para a gente entender um pouco da alienação parental, né, doutora Priscila? Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, boa noite às demais doutoras aqui presentes. É exatamente isso. A síndrome da alienação parental, ela foi definida nos anos 1980 por um psiquiatra norte-americano, Richard Gardner, e ele acompanhava algumas crianças e ele percebeu que essas crianças apresentavam aí uma mudança de comportamento, um distúrbio em seu comportamento, e uma das características destas crianças era que elas sempre eram crianças que passavam por problemas com guarda, disputas de guarda, onde os pais estavam se separando e essas crianças acabavam aí sofrendo no meio desta separação. Esse distúrbio acontecia principalmente pela influência dos guardiões, né? O guardião que detinha a guarda, ele fazia essa influência sobre estas crianças, tá? Então ele percebeu esse distúrbio e ele catalogou esse distúrbio como uma alienação parental que esta criança. Esta síndrome da alienação parental ela é tão séria que em muitos países a gente consegue, muitos países têm leis que determinam sobre esse crime de alienação parental, e aqui no Brasil é um tema muito recente. Nós vamos ter a proteção da criança e a proteção da família com a Constituição de 88, e depois com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas um tema fixo, principal e específico sobre alienação parental só veio com a lei de 2020, em 2010, é a lei 12.318, que ela vem estabelecer o que é alienação parental, quais as características, quem é o alienador e quais seriam as penalidades dessa lei. É uma lei bem curta, tá? Com 8 artigos apenas, e ainda assim a gente está longe de um ideal, tá? Nós temos como referência a Argentina e a Alemanha, que são países aí que estão bem desenvolvidos com essa situação da alienação parental, e lá dificilmente, assim, são bem baixos os casos de alienação parental. Na lei 12.318, no artigo 2, ela vai resumir, então, o que é alienação parental. De forma bem resumida, é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, seja aquele guardião, tá? E é um tema tão complexo que, no âmbito jurídico, ela tem a prioridade de tramitação, pode ser feita incidentalmente, ou seja, num processo ou necessário numa demanda autônoma, tá? Esse processo do crime de alienação parental, ela deve ser acompanhado por profissionais específicos,
tá? Sendo eles psicólogos, psiquiatras ou qualquer outro profissional que se fizer necessário. Deve ser feita uma coleta de informações, uma coleta de dados, para estabelecer se houve ou não o crime da alienação parental. Quem seria, então, esse causador da alienação parental, né? Por ser tão complexo, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela vai dizer que a alienação parental é uma violência que a criança sofre por este genitor guardião. Então, o genitor que pratica, ele está cometendo um crime de violência, e esta criança que é submetida a esse tipo de violência, ela pode lesionar, ou seja, causar vários distúrbios e até mesmo patologias, sendo elas até algumas de aspectos bem graves, que seriam aí uma depressão profunda ou até mesmo uma esquizofrenia, tá? E quem seria então o alienador? Em regra, é aquele guardião, em regra, tá? É o guardião que convive mais tempo com aquela criança. Porém, não descarta que outras pessoas do grupo parental possam estar fazendo essa influência aí, determinando aí esse distúrbio na criança, tá? Houve-se um tempo em que dizia que o crime de alienação parental era praticado pelas mães, o que a gente não pode cometer essa leviandade de dizer isso, porque não tem um gênero específico, né? Mas o porquê que era determinado que eram as mães? Porque na maioria dos casos de separação, a guarda ficava sobre o poder da mãe. Então, era mais fácil e mais específico que as mães praticassem, então, alienação parental, tá? Mas não quer dizer que em todos os casos é isso que acontece, tá? Houve-se um aumento muito grande, né, nos crimes de alienação parental, porém a gente não consegue quantificar. Não é possível a gente dizer um número certo desse crime, porque os processos que demandam de alienação parental, eles tramitam em segredo de justiça, até para preservar a integridade da criança, preservar a integridade daquela família que está passando por um momento difícil. Então, eles são em segredo de justiça, porém, os índices do próprio Conselho Nacional de Justiça vai dizer que aumentou e aumentou em muito. Em 2017, nós tivemos um aumento para 2018 de 6%, e agora na pandemia, ele praticamente que dobrou 100%. Então, aumentou demais aí os crimes de alienação parental. Então, como descobrir se existe ou não uma alienação parental, né? É muito simples da gente conseguir determinar vamos dizer assim, alguns casos isolados de alienação parental. Porém, para que a gente possa perceber e quantificar a dimensão desta violência, é preciso um acompanhamento, é preciso aí todo uma coleta de informação, um determinado tempo aí de acompanhamento, a criança precisa passar por uma escuta atenta, assim, não é qualquer coisa que se caracteriza uma alienação parental, tá? Existe graus dentro aí do crime da alienação parental, tá? Então, primeiro caso, né, a própria lei vai nos dizer, no próprio artigo 2 mesmo, né, nos seus parágrafos, vai dizer, realizar campanha de desqualificação da conduta de um genitor para o outro, né, no exercício da parentalidade ou da maternidade. Então, você ficar com xingamentos, dizendo que aquele guardião não presta, que o genitor não faz isso, não faz aquilo, o genitor não gosta da criança. Então, essa política de desqualificação é, sim, caracterizado um dos atos de alienação parental. Dificultar o exercício de autoridade parental, ou seja, dificultar a visita, dificultar o acesso, dificultar a informação do pai ou do genitor com aquela criança, dificultar o convívio entre os demais parentes daquela criança, também são casos de alienação parental.
omitir informações, seja elas pessoais, seja elas de caráter educacional, ou seja ela do caráter de saúde mesmo daquela criança, também é um dos fatores que causam aí, que é categorizado como alienação parental. E nós temos aí dois casos bem específicos que de plano a gente já consegue determinar aí que é sim casos de alienação parental. Falsa denúncia, né, contra o genitor ou contra familiares, contra os avós, dificultando aí a convivência entre eles. E mudar de domicílio, sem prestar para onde vai ou por que indo, né? Simplesmente sair com aquela criança daquela cidade sem comunicar o genitor, sem comunicar os demais familiares. Também é caracterizado crime de alienação parental, tá? E quem sofre a alienação parental é a criança, né? A criança ela sofre a violência específica porque ela perde de poder conviver, ela perde de poder participar daquele convívio, ela perde de estabelecer vínculos e isso vai causar aí problemas muito maiores no futuro. Também quem perde é o genitor que foi afastado. Então, aquele que afasta, o afastador é o alienador. E aqueles que são submetidos à violência e ao afastamento são os alienados, tá? Os prejuízos são de ordem emocional, ordem moral, dificuldade de estabelecer relações emocionais no futuro e comportamentos de ordem psiquiátricas. Então, a criança ela pode desenvolver, sim, vários distúrbios, várias patologias, sendo depressão profunda, várias síndromes aí de bipolaridade, distúrbios de comportamento, tudo isso por conta de uma alienação parental que a criança veio sofrer na sua infância. E assim, devido ao grau da violência entre si, a pessoa que comete, ela tem sim, ela vai ser penalizada. E essa penalidade, ela vai ser de acordo com a intensidade dessa violência. Então, a gente costuma dizer que a alienação parental, ela é dividida em escadas, né? São escalas e praticou esse crime de alienação parental, né? Foi lá, promoveu ali a política de desqualificação, xingamentos com aquele genitor. Se for uma prática só, uma vez, um fato isolado, tudo bem. Passa-se, porém, aquilo vai sendo armazenado no subconsciente daquela criança. Se aquela política de desqualificação permanecer e continuar gradativa, isso vai causando mais lesões sobre aquela criança. Então, a lei 12.318 vai dizer o quê? Que declarar, né, se você fez essa política de desqualificação e for levada a juízo, o juiz, então, ele irá poder aplicar a advertência, né, ele poderá aplicar multa, ele poderá também obrigar, né, o genitor alienador a participar de cursos de formação, apoio psicológico, né, uma escuta atenta, né, que ele seja ali acompanhado, né, seja pelo conselho, do conselho tutelar, ou até mesmo pela assistente do judiciário, e isso vai aumentando. Se permanecer, né, praticou uma vez, continuou reiteradamente, aí vai sendo estipulado multa, pode ser que seja determinado até a alteração da guarda. Aquele genitor que praticou o crime da alienação parental, ele pode vir a perder a guarda do seu filho em favor do outro genitor. E casos, né, nós temos aí uma das punições mais a perda do poder familiar sobre aquela criança. Ou isso.
genitor, ele eliminar o poder familiar, ou seja, ele para de participar da vida, das escolhas daquele filho, porque ele estava prejudicando o desenvolvimento daquela criança. Então, são punições aí muito severas, né? Elas começam bem leves, mas ao final aí a gente pode ter aí uma perda, né? A alteração da guarda ou a perda aí do poder familiar sobre aquela criança, tá? E nós temos aí, assim, muita discussão sobre a alienação parental, né? Quais seriam os benefícios, quais seriam os prejuízos que a lei ela nos traz também. E quanto a isso, eu gostaria de passar então para a doutora Letícia, que vai falar um pouquinho então sobre essa possível revogação devido aos prejuízos que alguns acreditam que a lei ela nos traz. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de falar sobre a possível revogação, que temos 2 projetos de lei, o 498 de 2018, com fundamento que a lei de alienação parental, ela acabou perdendo a sua finalidade, né? Por conta que muitas pessoas acabam fazendo uma denúncia de abuso sexual contra a criança, as mães normalmente, e não há indícios, né? Acaba na perícia não havendo alguns indícios de abuso sexual, e assim o pai ingressa com uma ação dizendo que a mãe está praticando atos de alienação parental. Também temos o projeto de lei 6.371 de 2019, da deputada Iracema Portela, dizendo quase a mesma coisa, falando que as denúncias das perícias não são feitas corretamente. Porém, como todos sabemos, a lei de alienação parental ela vem visando proteger essas crianças e esses adolescentes que são vítimas, né, desses alienadores. Infelizmente, sabemos que tem, sim, falsas denúncias de abuso sexual, porém, não podemos revogar essa lei. Eu vejo, ao meu ver, que não pode ser revogada essa lei, porque estaria submetendo essas crianças ao alienador. E também não pode tirar essas crianças da convivência, né? O meu ver é esse. Também andei pesquisando a respeito de uma jurisprudência, que é a apelação civil 100.144.7.23 de 2020. É uma apelação na primeira Câmara de Direito Privado, o relator é Francisco Loureiro. Diz a respeito do regime de guardas e visitas e uma possível alienação parental. Porém, ao entrar com a ação, foi constatado de que não houve indícios de alienação parental. Então, o relator ele só fixou a respeito do regime de guarda e das visitas, por conta, o pai alegou que, por ele ter atrasado uma única vez a pensão alimentícia, então a mãe não restringiu esses direitos de visita. Porém, no decurso do processo, foi alegado que, na verdade, ele só estava ingressando com a ação para, digamos que, apenas através dos seus interesses. Então, o recurso foi provido em parte apenas para conceder ao autor os benefícios da justiça gratuita e fixação de guarda compartilhada, e não foi alegada alienação parental. Passo a minha fala para as outras doutoras, se tiverem alguma coisa para acrescentar. Ô Letícia, no caso da proposta de lei aí, seria... Qual é exatamente a penalidade que um alienador pode sofrer? Ele pode perder a guarda, por exemplo? Dependendo dos casos, sim. Dependendo dos níveis de alienação. Isso. Tá.
Nesse caso que você comentou aí, não houve, né? Não houve a comprovação de ter havido alienação, é isso que eu entendi? Isso, porque foi um caso isolado, que Hum, ele alegou que ela tinha cometido alienação parental por conta não tinha deixado ele visitar a criança, meio que por conta dele não ter pagado pensão alimentícia. Porém, não foi comprovado esse ato de alienação parental, porque foi um ato isolado. tá certo. E quem vai falar agora é a doutora Daniela, é isso? Posso só fazer um complemento, doutor? Opa, com certeza, por favor. Então, acho muito interessante, né, a doutora Letícia, porque dois casos que se explícitos os pedidos de alienação parental. Primeiro, deixar claro para os telespectadores que a guarda, os alimentos e visitas são institutos diferentes, né, para o judiciário. Então, o fato de o genitor não pagar alimentos não caracteriza, não lhe dá o direito da genitora guardiã impedir a visita. O fato do pai não pagar alimentos não dá o direito da genitora guardiã restringir a guarda, entendeu? Porque são institutos diferentes. Uma coisa é alimento, uma guarda, e outra coisa é direito de visita, né? E a gente vê muitos casos assim que vem bater no escritório, que vem dizer, ele não pagou os alimentos, então não vou deixar visitar a criança. Não pagou os alimentos, não vai ver a avó. Isso não pode, né? São casos típicos de alienação parental. E quanto né, a proposta de lei de revogação da lei da alienação parental, para mim, né, como advogada, é um absurdo, extremamente absurdo, porque por dois pontos. Primeiro, que eles estão baseados nas falsos crimes, né? A própria lei de alienação parental, ela vai dizer no seu artigo 2º, no seu parágrafo 6º, vai dizer que é sim causas de alienação parental você determinar falso crime em favor do genitor ou algum outro parente. Então, a própria lei já inibe, já proíbe isso, né? Agora, utilizar-se desse fundamento, sim, concordo, eu acho assim que tudo que vem a proteger a criança, o incapaz, tudo é válido, eu acho que já foi assim um grande avanço no judiciário, a gente conseguir aí ter trazido esta lei, né, que diga-se de passagem, foi formulada aí do direito do trabalho, devido a incidências de causas de jurisprudências, de acontecimentos que ele criou essa lei, e eu achei assim que foi um avanço no nosso país, tanto da criança quanto do adolescente. A gente não pode esquecer que o adolescente também, muitas vezes, devido a essa violência da alienação parental. E esses dois projetos de lei vêm dizer, então, que, devido aos números de abuso sexual cometido contra crianças, não é possível dizer, por conta da lei de alienação parental que protege. Não é isso, né? Quem fala isso, infelizmente, não é aí, não conhece a lei a fundo, porque a lei ela vai dizer totalmente o oposto. Ela vai dizer que quem levanta falsa denúncia, falso crime, pode sim perder a guarda, pode sim ser afastado e essa guarda vai ser alterada. Digo isso por quê? Porque muitas vezes a genitora ou o genitor, guardião, ele quer afastar o outro genitor. Então ele não tem outro meio, ele não encontra soluções, então o que ele faz? Ele cria um falso crime. Olha, se eu falar que aquela criança, que ele bate naquela criança, talvez a justiça deixe a criança só comigo. Se eu falar deixa só comigo. E isso é um falso crime. Isso
quando se chega ao judiciário que está havendo um crime de alienação parental, o primeiro fato do judiciário é o quê? Acompanhar aquela criança, acompanhar aquela família, coletar informações, trazer profissionais adequados, profissionais específicos, que consigam, então, determinar se existiu ou não o crime de alienação parental ou outro crime, seja ele de violência, seja ele de abuso. Então, eu acredito assim que a nossa lei, a 12.318, que é a lei da alienação parental, é uma lei assim muito válida e ela deve ser até melhorada e mais para proteger quanto mais essas crianças, as crianças e os adolescentes, e não pensar numa revogação. Senão eu acredito que nós estaríamos aí andando para trás novamente. Tá, e agora é a doutora Daniela que vai falar isso? Não, é a doutora Cláudia, é isso? É. Isso. Doutora Cláudia, vai comentar essa segunda decisão aqui, é isso ou não? Não, eu trouxe uma jurisprudência a qual foi reconhecido a alienação parental. Aí eu vou falar um pouco sobre ela. Tá, vou pedir para vocês serem um pouquinho mais breve nas falas, tá? Porque na TV nosso espaço é de 1 hora e se todo mundo falar no tempo da Priscila e no tempo da Letícia, não vai fechar em 1 hora. Nós precisamos enxugar um pouquinho só, tá bom? Vou enxugar bastante aqui. Não precisa enxugar muito, mas assim, uma fala objetiva da decisão e eu volto um pouquinho a bolinha para mim, eu devolvo só para, né? E a gente encerra, tá? Tudo bem. Então, eu trouxe uma jurisprudência, ela é muito recente, ela é do dia 13 de abril de 2021, a qual foi reconhecido a prática de alienação parental. E ela teve como consequência, o juiz alterou a guarda, ele alterou a guarda para guarda compartilhada, para que fosse guarda compartilhada, e deu sanções para que a mãe pagasse as custas processuais e as sucumbências. Por quê? Esse processo durou 9 anos. Ele começou quando a criança ainda amamentava e a mãe proibiu as visitas. O pai entrou com uma ação pedindo a regulamentação da visita e não foi. E ela entrou com recurso, alegando que não dava para ele retirar a criança da casa para visita por causa da amamentação. O juiz determinou as visitas assistidas e ela não permitia as visitas, mesmo com determinação judicial. E ele entrava novamente pedindo a regulamentação, informando que ela não deixava. Ela alegava que sempre que ele entrava, ela entrava com recurso, alegando que ele era usuário de droga, não tinha responsabilidade de cuidar do filho e sempre combatendo com recursos. Tanto que o processo durou 9 anos e ao final do processo foi caracterizado a alienação parental. E por isso eles tomaram essa decisão, né, de dar a guarda compartilhada, mas até chegar nesse ponto, o filho ficou 5 anos sem poder ver o pai, porque ela não permitia, e mesmo com várias decisões judiciais autorizando a visita, veja, a visita nunca foi proibida. Quando a mãe alegava que o pai era usuário de droga, as visitas eram restringidas. Elas poderiam ser, elas eram restringidas ao lar da mãe materna. Mas o pai, ao visitar, ela sempre não estava, dava uma desculpa e o pai não conseguia ver o filho. Ficou 5 anos sem poder ter contato nenhum com o filho. Aí, a mãe, quando o juiz determinou a alienação parental e alterou a guarda, a mãe não se alegrou, né, com essa decisão e apelou ao Tribunal de Justiça. E, unanimamente,
quer dizer que todos que estavam ali julgando decidiram que o juiz, né, concordaram com a decisão do juiz de primeira instância, que há sim alienação parental, e além disso, eles majoraram, eles aumentaram as sucumbências do processo, né, para a mãe. Era R$3.000, ela passou a pagar teria que pagar 3.500. E o tribunal lamentou, né, por um processo simples, que era de regulamentação de visita, aparentemente bem simples, a mãe conseguiu levar esse processo durante 9 anos, tomando o filho como se fosse posse dela. SENEC não permitia que mais ninguém tivesse contato com esse filho, e imagina os prejuízos, né, que, como a doutora Priscila falou, prejuízo que essa criança teve, esse pai teve, né, de perder os primeiros anos de vida da criança. E somente agora, em abril, né, de 2021, que eles estão podendo agora restabelecer esse contato. Eu concordei, né, com a decisão do Tribunal de Justiça, do juiz de primeira instância, porém também lamentei demorar tanto para chegar a essa decisão, né? E sobre a jurisprudência, esse assunto que eu trouxe, a consequência de uma ação que foi caracterizada a alienação parental. Aí, se alguma doutora quiser falar alguma coisa a respeito. Antes das doutoras falarem, eu queria só fazer um comentário. Ficou claro aí a questão que no estudo dos institutos, né, de alienação, regulamentação de visita, etc. e tal. Mas para os diferentes níveis de alienação, é que eu queria que alguém esclarecesse. Acho que já vou fazer essa pergunta, passando meio que a bola para a doutora Daniela aí. Os variados níveis de alienação, eles vão ser punidos, é uma prática delituosa, né, prevista como crime, inclusive, né? Mas quais são as penalizações? O crime, ou pode haver num caso de alienação, porque a doutora Priscila, um caso que eu achei interessante, né? Era uma alienação de visita, né? Não deixava ir ver, mas a gente não sabe se havia aquela alienação que a gente entende como convencimento, a persuasão da criança, né? Com relação à imagem do pai ou da mãe, pode acontecer também, né? Eu queria saber se nesse caso, por exemplo, não deixou ver, aí bastaria uma decisão assim, determinando que se veja, né? Determinando assim, cumpra-se. Muitas vezes tudo bem que não vai ser cumprida a decisão judicial, mas uma decisão dessa não seria já algo que corrigiria a alienação e não precisaria necessariamente haver um processo penal? Ou estou falando besteira aqui? Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Para fazer um debatezinho mesmo entre vocês, que eu fiz essa pergunta, assim. Mas a Daniela pode começar, que ela não falou ainda, né? Boa noite, Fábio. Boa noite, telespectadores, doutoras. Neste caso, a maioria das vezes, os casos que eu venho acompanhando, está dando que é regulamentação de visita. O juiz, ele autoriza, ele ordena que voltem as visitas, principalmente agora nessa época de pandemia. Nesse tempo de pandemia, as visitas estão sendo... Os genitores estão segurando, quem contém a guarda está segurando as visitas, e os juízes estão autorizando as visitas. Não colocando criança nenhuma em risco, pode ser feita a visita. É a maioria dos casos, mas a Priscila até trouxe depois um caso onde teve uma responsabilidade civil pela alienação parental. Acho que a Cláudia queria falar alguma coisa, é isso? Não, inclusive nesse caso, houve várias determinações do juiz determinando a visita, só que a mãe nunca cumpriu, tanto que o pai ficou anos sem ter direito à visita. E no próprio processo, ela fala que o pai era irresponsável e usuário de droga.
Aí não foi possível, né? Não foi possível fazer o estudo psicológico com a criança porque a mãe não levou, né? Foi marcado, a mãe não levou e nessa situação aqui não resolveu a regulamentação da visita, por isso que não foi nem a pedido do pai, o próprio juiz, pelo posicionamento da mãe no processo, ele reconheceu a alienação parental. Ele fala que o processo parecia um espaço de guerra. A mãe sempre o pai pedindo as visitas, a mãe rebatendo, e por conta das denúncias dela que nunca foram comprovadas, ela nunca conseguiu comprovar que o pai era usuário de droga, não tinha responsabilidade, por conta disso, era afastada, a criança, ele não tinha o direito, né, até ser investigado, né, a hipótese dele ser mesmo usuário de droga, era restringido as visitas, ele não tinha a liberdade de pegar o filho, levar no parquinho, levar numa praça, que era para ser feita na residência da mãe. E mesmo na residência da mãe, ela não permitia, porque ela saía no dia das visitas e nunca estava na casa. Então, não bastou simplesmente o juiz determinar as visitas, nesse caso específico. E tem decisão também, já tem decisão de época de pandemia já também, né? Já chegaram aos tribunais os problemas decorrentes da Covid. Foi o que a Daniela trouxe para a gente. Ela vai explicar sobre isso. Então, doutor Fábio, nessa perspectiva, sim, devido à pandemia, a gente pode elencar vários casos que vêm ocorrendo, que está bem corriqueiro mesmo. Eu trouxe hoje 2 decisões que são bem recentes. Uma apelação civil do dia 26/1, né, de 2021 já, na qual a autora ajuizou uma ação de modificação de visitas cumulada com declaração de alienação parental. Ele aduz que, em síntese, ter vivido uma relação afetiva com a ré, da qual adveio o nascimento de seu filho, não dando certo a vida em comum, foi realizado o divórcio entre as partes e fixada a guarda unilateral para a mãe, né, em favor da genitora. Foi regulamentada a visitação paterna, entretanto, ele narra que desde o começo da pandemia do Covid-19, vem sendo tolhido da vida em comum e com seu filho, né, pela genitora e a avó materna, de maneira em que ele pleiteia em sede de tutela provisória a ampliação do seu direito de visita e solicita a compensação dos dias em que não esteve com o menor, bem como a concessão da guarda judicial. E ele quer a modificação para a guarda compartilhada. Ele alega também que vem sofrendo alienação parental devido à pandemia e devido à existência do Covid-19, ele relata, né, que não está sendo respeitado o direito de visita dele, motivo pelo qual ele solicita, né, que também seja alterado o regime de guarda. Porém, nesse caso, tanto o juiz Wacó como o juiz Adquem negaram provimento às alegações, né, de maneira a descaracterizar a prática de alienação parental e ainda salientar que não tem justificativa plausível para a alteração da guarda e das visitas, deixando claro, né, que neste caso o descontentamento do autor, né, com a suposta resistência da genitora do menor quanto à realização das visitas, que já foram acordadas de forma ampla no processo de divórcio e que, né, portanto, ele deixou decidido que ficou o meio mais adequado para que o autor pudesse se valer do seu direito de visita seria o cumprimento de sentença. Portanto, nesse primeiro caso, é um caso típico do qual o autor está se aproveitando da situação, tentando se utilizar da lei que veio para a proteção, né, de crianças e adolescentes. Ele tenta inverter os fatos para obter uma vantagem, né, no caso, a guarda compartilhada, em benefício próprio. Já no que condiz ao segundo caso que eu trouxe, trata-se de um agravo de instrumento bem recente também, do dia 10/12 de 2020, contra uma decisão que suspendeu o direito de visita do genitor, em razão da pandemia, e por causa do necessário isolamento social. Essa suspensão foi mantida durante o período de maior contágio, né, o período emergencial,
Porém, a pandemia, ela não possui um prazo certo para acabar. Então, ficou decidido, né, pela possibilidade da retomada da visitação provisória, né, tomando todos os cuidados necessários para que a criança não fosse exposta ao contágio. Essa decisão do juízo Acó, ela foi reformada. Foi deferido, né, para o autor. O que a gente pode observar nesse caso foi uma solicitação do qual o genitor ele alega que a genitora vem cometendo indícios, ele não prova alienação parental, né? E o juiz acatou a decisão dela e suspendeu as visitas por causa do momento da Covid-19, né, na fase emergencial. Porém, o tribunal reconheceu do agravo e decidiu por reformar a decisão, levando em consideração que a suspensão das visitas poderia ser totalmente prejudicial ao menor, tendo em vista essa nova realidade, que não possui data certa para acabar e que vem se prolongando há vários meses, e que essa suspensão poderia trazer grandes malefícios ao menor, que por se tratar de uma criança pequena, né, ela não demonstra interesse algum nos contatos por meio de aplicativo, e que este contato presencial do genitor se torna muito importante para o desenvolvimento psicológico dessa criança. E ficou comprovado nos autos que o autor vinha seguindo todos os requisitos de isolamento social, de maneira que ele não apresentasse nenhum risco à prole, né? Por isso que essa decisão foi reformada. O que dá para observar nesses dois casos é que muitas vezes o fim de um relacionamento, né, de ambas as partes, ambas as partes declaram uma guerra, né, muitas vezes, e acabam não levando em consideração os interesses desse menor, que sempre é o lado mais vulnerável. E esta prática, que já vinha acontecendo com frequência entre as famílias, vem se tornando cada vez mais corriqueiras hoje, devido ao fato de estarmos vivendo uma nova fase de pandemia, né, o Covid que está aí, e que o detentor da guarda, por muitas vezes, vem se aproveitando, né, dessa situação para ferir o outro lado, se utilizando das crianças, né, sem ao menos se preocupar com o problema psicológico que essa criança pode vir a desenvolver no futuro. Então, é muito triste, mas o que vemos é que muitas vezes a parte não aceita o fim do relacionamento e vai cometendo esse ato contínuo de alienação com o intuito de atingir, de agredir a outra parte. Mas é bem legal que os tribunais, ultimamente, eles vêm decidindo que nos casos que o genitor não estiver infectado ou tampouco residir com quem esteja, não se deve, por motivo algum, suspender as visitas. Tem que garantir sempre a segurança mental da criança ou do adolescente, né? Devendo sempre preservar a rotina da criança. E lembrando que o convívio com os filhos deve atender o pleno desenvolvimento dessa criança e não os interesses pessoais dos pais. E isso vem muito exposto nos artigos 227 da Constituição Federal e o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que deve haver esse convívio entre as famílias. Complicado de também padronizar, né, a situação, né? Eu acho assim, para a Covid, não vai rolar alegar alienação, não vai rolar bloquear direito de visita, vai ter que ser exercido desenfreadamente. É complexo fazer isso, porque também podem ter pais muito relapsos, que levam uma vida, né, de muita exposição durante a semana, com trabalhos que expõem muito, e depois para pai, muitas vezes, dividir o que é zelo do que é alienação. Eu não queria estar na pele de juiz na pandemia, não, para julgar esse tipo de ação, em que tivesse em discussão direito de, não exatamente o direito à vida, né, mas direito ao isolamento, né, direito à proteção absoluta do filho de contato com o pai, que muitas vezes possa estar tendo um comportamento não muito de isolamento, no caso, né, de não muitos cuidados, de não muita cautela.
Eu não sei como que as doutoras aí, mas eu acho o tema super atual, principalmente nessa fase de piora da pandemia que a gente teve, né, onde todos os cuidados se redobram, empresas, tudo. É um negócio interessante para... Não sei se alguém tem alguma colocação para fazer. Ok. Tá, e a doutora Priscila vai falar para a gente também aí sobre a responsabilidade civil na alienação parental, né, doutora Priscila? É isso aí. Além do alienador ele ele estar cometendo o crime da alienação parental, ele também pode vir a ser responsabilizado civilmente, ou seja, ele pode ser objeto aí de uma ação de responsabilização, ou seja, ele pode vir a pagar aí danos morais, né, para o alienante. Acontece que eu trouxe aqui um acordo, né, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde foi feita uma apelação, onde foi constatado um crime de alienação parental. Ao encerrar o processo do crime de alienação parental, o genitor, que foi afastado, ou seja, aquele que estava sendo alienado, ele não se conformou só com a punição que a mãe, né, no caso que era a guardiã alienadora, obteve naquele processo. Então, ele entrou na esfera civil, ele entrou processando a mãe, né, porque havia sido caracterizado, então, a alienação parental, então ele queria ter uma reparação civil quanto a isso, ou seja, ele queria ter aí os danos reparados civilmente. Ele ganhou, ele teve êxito nessa ação, né, a mãe apelou, porém, todo o tribunal, né, também foi uma decisão unânime, entendeu que houve sim a alienação parental e que aquela alienação parental deveria ser reparada. De forma bem resumida, a alienação parental foi constituída por falso crime. A mãe havia imputado crimes de abuso sexual do genitor. Então, foi feito, a princípio, né, já de primeiro, o genitor foi afastado por 2 anos daquela criança, até que fosse, então, instaurado todo um processo, a criança passou por exames, a criança teve um acompanhamento psicológico, toda a família foi acompanhada, tanto pelo Conselho Tutelar, quanto pelo Poder Judiciário, e ao final desses 2 anos de processo, não houve-se nenhum indício que o crime existiu, ou seja, ficou constatado que era uma alienação parental e não um crime de abuso sexual contra a criança. E com essa decisão, o pai então ingressou para ter esses danos reparados. Por quê? Ele alegou que quando houve-se essa suspeita de abuso sexual, a mãe desqualificava ele na comunidade e falava o que tinha feito, o que tinha tido, e ele precisou aí de acompanhamento psicológico, além do afastamento, que ele foi afastado da criança, foi afastado ali do seu filho, ele precisou ser afastado da comunidade, precisou se mudar, porque ele tinha até medo pela sua própria vida, onde pessoas da comunidade vinham a ele com xingamentos, então ele tinha medo até pela sua vida. Então, por esse dano aí, ele entrou com esta ação de reparação civil e o tribunal entendeu que era certo, porque ele teve sim a sua imagem denegrida, ele teve a sua imagem manchada por um falso crime, que mesmo que ao final do processo tenha sido constatado que não houve crime de abuso sexual, a imagem dele já havia sido manchada. Então, ela precisava de uma reparação civil. E essa reparação civil veio num valor aí de 10 salários mínimos. Esse acórdão foi de 2017, então, naquela época, deu aí um valor aí de quase 10 mil reais, né? Mas, assim, independente do valor da ação, da reparação civil,
que fica bem claro que você imputar falsos crimes utilizando-se da alienação parental, hoje pode você vir a responder por isso, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, orientar bastante aí as pessoas para que, como a doutora Daniele falou, o processo do divórcio, o processo de separação é um processo doloroso, seja para ambos os genitores, assim também como para a criança. Para ferir, isso é muito grave, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, fazer bastante orientação, para que esses tipos de casos venham diminuindo cada vez mais e que as crianças tenham aí o seu pleno desenvolvimento. Bom, gente, espero que tenham gostado, telespectadores e internautas aqui. Esse foi o programa Sacadas Especial, que a gente está fazendo uma parceria aí com a Escola Superior de Advocacia, tratando temas super pertinentes de direitos de família. Falamos várias coisas sobre alienação parental, sobre, inclusive, alguns efeitos que a pandemia causa dentro de alguns lares, algumas estruturas familiares. Um programa super bacana, comentamos decisões jurisprudenciais com a participação das queridas alunas e bacharéis e advogadas, doutora Daniela, doutora Letícia, doutora Cláudia e doutora Priscila. Quero agradecer muito a participação de todas vocês, agradecer a todos os internautas e telespectadores que ficaram presentes aqui conosco e convidar a todos para que sempre assistam o programa Sacadas, porque é aqui que a gente discute o direito com profundidade, voltado para você, profissional do direito, estudantes e todos os que se interessam pela vida jurídica. Um abraço, até a próxima!